Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Mariana Conte, público aqui presente. Eu acho que para aqueles que pensam que nós da oposição estamos felizes com esse momento, ao contrário, esse é um momento muito triste para a cidade, é um momento muito triste para cada um de nós, porque quando nós assistimos a campanha de 2016, particularmente no segundo turno, nós ouvimos o quê? Do candidato, então agora prefeito, Joana Donizete, de que era preciso tirar Campinas das páginas policiais, que era preciso limpar a prefeitura para que nós saíssemos daquele pesadelo que foi a gestão do ex-prefeito Hélio de Oliveira Santos. E o que nós assistimos nesses 6 anos de gestão foi a prefeitura, não só nas páginas dos jornais aqui de Campinas, mas nas páginas dos jornais do Brasil, com os escândalos que nós vivemos aqui nessa cidade. Mas isso não nos deixa felizes. A gente ouve discurso aqui de que a oposição torce para quanto pior, melhor. Ao contrário. Se ficar pior, a população sofre. E nós estamos aqui para defender o interesse da população. E o reflexo do que vem acontecendo em Campinas, ele tem refletido nas unidades básicas de saúde, porque não é possível, hoje você não tem impressora, você não tem papel, você não tem remédio nas unidades básicas de saúde. E tudo isso é reflexo de uma péssima gestão da saúde na cidade de Campinas. Se não foi omissão do prefeito nessa questão do Hospital Ouro Verde, foi incompetência, porque as coisas aconteceram no 4º andar, as coisas aconteceram no gabinete do secretário de saúde. Então é impossível que o prefeito não tenha ouvido falar de que tinha problema no Hospital Ouro Verde. E não é só ter ouvido falar que o problema era de má administração. Quando a má administração, por trás de má administração, sempre há desvio de recurso, porque a gente percebia o que estava acontecendo no Hospital Ouro Verde. E como já disse os meus colegas, o Gustavo Petto, o Pedro Tourinho, o que nós vivemos nessa casa no momento da aprovação da Vitália aqui nessa casa, nós prevenimos o que poderia acontecer. E isso não era novidade para nós, porque a própria Assembleia Legislativa já estava investigando as OS aqui no estado de São Paulo e os resultados foram desastrosos. Nós não podemos continuar cometendo erros como esse, que não vamos dizer que é um erro só da base do governo, não. Eu acho que nós colocamos todos no mesmo barco, porque nós precisamos fazer com que essa casa tenha independência do poder executivo e a gente tenha responsabilidade no momento que tivermos que fazer as investigações, que tivermos que fazer as apurações. Por isso, nesse relatório apresentado pela comissão processante, na figura do vereador Vermelho, o meu voto é contrário a esse relatório. Ele é contrário porque eu entendo que houve, de fato, omissão do prefeito em relação ao episódio ocorrido no Hospital Ouro Verde. Por mais que o prefeito e que as testemunhas diz que não viu, mas o prefeito tinha a responsabilidade de cuidar da coisa pública, porque foi para isso que ele foi eleito também, que era de cuidar da gestão, que era de cuidar da saúde, da educação na cidade de Campinas. Dizer que não sabia, que não viu, que não participou, é muito pouco para aquilo que a gente viu nas páginas de jornais,
para aquilo que a gente viu nas escutas telefônicas, a gente não pode fechar os olhos para isso. Então, eu sou daqueles que acham que essa casa tem que continuar tendo um compromisso com a sociedade, de continuar investigando, de continuar lutando para que a gente possa fazer com que a CPI seja aprovada nessa casa, porque ela vai ser uma ferramenta mais ampla, com mais capacidade de poder continuar investigando. Porque o que nós ouvimos aqui ao longo desses últimos 2 anos é de que a CPI ela não ia servir, porque o Ministério Público já estava investigando, mas que se tivesse envolvimento de alguém do primeiro escalão, aí a gente ia aprovar, a gente concordaria com a CPI. A comissão processante, ela só aconteceu nessa casa porque o prefeito percebeu que ele ia perder a votação para aprovação da comissão processante. Naquela noite, porque naquela semana, as prisões que teve fez com que o sentimento da maioria dessa casa é necessário buscarmos uma investigação um pouco mais profunda e se optou pela comissão processante. Mas eu ainda continuo entendendo que o melhor caminho é a aprovação dessa casa por uma CPI para que a gente possa continuar aprofundando e não correr o risco de amanhã depois ver de novo numa nova operação o Ministério Público aprofundando as investigações e mais agente político estar envolvido. Nós vamos ficar com a brocha na mão e com a credibilidade em relação à sociedade muito mais baixa. Portanto, senhor vereador, senhor presidente, eu voto contrário ao relatório, voto pela omissão do prefeito Jonas Donizete em relação ao episódio da saúde aqui de Campinas, em particular no Hospital Ouro Verde. E eu sou daquele que acho que não é só corrupção que foi aplicado, que aconteceu no Hospital Ouro Verde. Foi crime, porque aquilo que a Vitale fez com os usuários da saúde em Campinas pode ter custado vidas de muitas pessoas, de muita gente. Então, ela precisa ser investigada para que a gente possa responsabilizar os diretores da Vitale, os agentes públicos que estiverem envolvidos, criminalizar, porque o que fizeram lá é crime, e crime tem que dar cadeia, crime tem que ter responsabilidade de pessoas que foram envolvidas, tem que pagar. Portanto, senhor presidente, o meu voto é contrário ao relatório, pela continuidade da investigação e pela implementação da CPI para que a gente possa aprofundar as investigações aqui em Campinas.